Tudo começou em 550 e 220 a.C. em Atenas, que influenciou toda a parte grega desde a Ásia, menos a Magna Grécia e o norte da África, que depois foi herdada pelos romanos e levada até os dias de hoje. As procissões ficaram mais elaboradas e com isso surgiram os diretores de coro, que começaram a organizá-las, pois poderiam chegar a 20.000 pessoas. O primeiro diretor foi Téspis, convidado pelo tirano Pisístrato. Com isso, o mesmo fez inovações e foi considerado o pai da tragédia. Finicus é o mais conhecido autor de As Danaes, As Mulheres da Fenícia, e Alceste, sendo o primeiro a colocar personagens femininos no meio. Depois da queda de Atenas pelos persas, a cidade foi reconstruída. Sua importância foi aumentada pela cultura e o orgulho do povo local, com os gêneros principais, a tragédia e a comédia. Com a derrota de Atenas na Guerra Peloponeso, sua influência caiu e as peças antigas voltaram à cena. Mesmo com o teatro perdendo sua vitalidade, sua história continuou e quando começou o período helenístico, foi preferido a comédia. A tragédia é o gênero mais antigo. Os temas da tragédia eram assuntos da religião ou heróis, sendo raras as tragédias que eram faladas do atual. A maioria das tragédias retratava a queda de um herói, muitas vezes atribuída à sua arrogância. O teatro começou suas origens ligado ao deus Dionísio, divindade da vegetação, fertilidade e do vinho. Durante as celebrações para ele, que possuía duração de 6 dias, em meio a fantasias e máscaras, eram entoados cantos líricos, que evoluíram para as representações cênicas que hoje conhecemos. A comédia teve origem depois de 1 século e meio. Possuía maior interatividade com o público, pois havia diálogo com os mesmos. Na comédia, nova política já não era um dos temas explorados, pois eram preferidos enredos que giravam em torno de identidades falsas, intrigas familiares e amorosas. Os teatros situavam-se ao ar livre, nos declínios das encostas, locais que proporcionavam um bom som. Inicialmente, os bancos eram feitos de madeira, mas a partir do século IV a.C., passaram a ser construídos em pedra. A peça As Mulheres na Assembleia foi ensinada pela primeira vez em 392 a.C., em Atenas. Essa comédia é uma sátira a algumas teorias de certos filósofos da época, principalmente os sofistas, que mais tarde se cristalizaram na República de Platão. Lideradas pela eloquente Valentina, as mulheres de Atena decidem tomar conta do poder, cansadas da incapacidade dos homens no governo. Impõem sorrateiramente nova constituição, com base na comunidade dos bens tenevistas, segundo Valentina, a eliminação do pauperismo. Inspiradas no princípio em que há similaridade entre a direção da coisa pública e do lar, as mulheres governaram a cidade com a mesma eficiência em que cuidavam de suas casas. Para a satisfação de todos, não haverá mais ricos de um lado e pobres do outro. Atenas será uma única habitação, na qual pode obter num fundo comum o necessário à sua subsistência. Graças à reforma de base com a comunidade de bens e de mulheres, é digna de nota a solução de Valentina para o problema. A mais conhecida das irmãs era a Medusa, mas também existiam outras 2 górgonas, Euríales e Esteno. De acordo com a mitologia grega, as górgonas possuíam a capacidade de transformar em pedra as pessoas que olhassem diretamente no fundo de seus olhos. Medusa e suas 2 irmãs nem sempre foram assim. Poseidon, deus dos mares, se encantou com Medusa ao encontrá-la em volta de flores. Ambos fazem amor a um templo dedicado a Atena, despertando a fúria desta deusa. Atena, então, tem a rude ideia de transformar as górgonas em monstruosas criaturas, com cabelos de serpente com presas afiadas. Suas mãos agora são de bronze, a pele é semelhante à de um lagarto, e a língua rodeada por presas de javali, e seus olhos tinham o grande poder de petrificar
qualquer pessoa que ousasse olhá-los.